Estamos ao vivo no Instagram, estamos ao vivo no Facebook, começando mais uma live, dando sequência aos estudos bíblicos que estamos fazendo a respeito do Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Estamos estudando os primeiros 18 versos. Até aqui estudamos os 11 primeiros versos, falamos sobre o Logos de Deus, o Verbo de Deus, a mensagem de Deus, falamos sobre a eternidade do Logos, falamos sobre a pessoalidade do Logos, falamos sobre a divindade do Logos, falamos do Logos que é aquele que tudo fez, não há nada que não deva sua existência ao Logos. Falamos também que nele estava a vida era a luz dos homens. Falamos o que é a luz dos homens. Falamos sobre o homem enviado por Deus, cujo nome era João, conhecido como o Batista, aquele que foi chamado com Deus com a missão de fazer a luz brilhar, fazer com que nosso Senhor Jesus seja visto, fazer com que a luz seja vista, né? A luz já brilha. Falamos também sobre o senhorio de Deus, sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus sobre a nossa vida, sobre a rejeição que a humanidade tem feita a respeito de Deus, da mensagem de Deus, do Verbo de Deus. E esta rejeição, logo em seguida, a falar sobre a rejeição, o apóstolo João nos fala que da filiação daqueles que creem e o aceitam. Vamos ler o texto para começarmos o Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo apóstolo João. Assim diz aqui o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, e capítulo 1, a partir do primeiro verso, diz assim a palavra de Deus. No início era o Verbo, e o Verbo estava voltado para Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no início voltado para Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada se fez do que foi feito. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era luz, mas devia dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ele estava no mundo e, por ele, o mundo foi feito, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o acolheram. Mas aos que o receberam, aos que creem em seu nome, ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Vamos ler até aqui, até o versículo 12. E estamos dando continuidade à sequência. Agora vamos falar sobre a filiação. A filiação daqueles que o aceitam e creem no seu nome. O texto que lemos, eles fazem referência aqui a duas coisas que nós conhecemos: a adoção de filhos, que muitos pensam, muitos aceitam, admitem que todos, homens e mulheres, são filhos de Deus desde seu nascimento. Mas nós só afirmamos aqui com convicção que isso não é um ensinamento bíblico quando se trata da filiação que Deus faz a respeito
dos que são chamados para serem filhos da luz. O homem é sim iluminado pelo Criador, como criatura nós somos a obra-prima da criação, fomos feitos à sua imagem e semelhança, mas o homem está em trevas. O homem, homens e mulheres, pela natureza adâmica, como herdeiros da natureza adâmica, são filhos das trevas. Portanto, não posso aceitar que nós vamos chamar os filhos das trevas de filhos de Deus. Então, vamos aceitar que filhos de Deus são os filhos da luz, a filiação que é dada àqueles que aceitam o seu nome e nele creem. Deus nos ama? Sim, Deus nos ama. Deus quer que sejamos seus filhos? Sim, Deus quer que sejamos seus filhos. Mas essa filiação é condicionada à nossa relação com a mensagem de Deus, a nossa relação com a palavra de Deus, com o verbo de Deus, Jesus Cristo, a luz, o Logos de Deus. A nossa relação com o Logos de Deus é a condição para que sejamos reconhecidos como filhos de Deus. Se nós não temos uma relação com a palavra de Deus, com o verbo de Deus, com a mensagem de Deus, nós não podemos ser chamados de filhos de Deus, já que o texto está nos dizendo que é aqueles que creem em seu nome e o aceitam que são chamados filhos de Deus, aqueles que se relacionam com a mensagem de Deus, que têm comunhão com a mensagem de Deus. Para nós sermos feitos de filhos de Deus, num sentido autêntico, é necessário crer no seu Filho, porque é o Filho que nos torna filhos de Deus. O Filho de Deus, o unigênito, de Deus, o Filho unigênito, o único gerado, é aquele que nos torna filhos de Deus. Nós, como se fôssemos gerados pelo Filho, também podemos fazer parte dessa filiação. Somente aqueles que foram gerados pela palavra é que fazem parte dessa filiação. E quem vai escrever isso é o apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 23, ele diz assim: vós que foste gerados novamente gerados a um novo nascimento, a uma nova criatura, uma nova maneira de ser, por uma semente incorruptível, uma semente não corruptível, que é a palavra de Deus, viva e permanente. Palavras do apóstolo Pedro, dizendo que somente aqueles que foram gerados por esta semente incorruptível são aqueles que são filhos de Deus, que são nova criatura, que são regenerados. O homem, devido à queda, é degenerado, e a sua necessidade é a regeneração, que, portanto, permite o homem viver em comunhão com o Eterno, viver em comunhão com Deus, em paz com Deus, isto é, viver a verdadeira vida, que é conhecer a Deus. E a adoção dos filhos é declarada justamente pela ocasião da conversão, que tem duas faces, a fé e o arrependimento. O arrependimento é para onde você dá as costas e a fé é para onde você se vira. Em uma ação só, que é a conversão, você se arrepende de si mesmo, daquilo que é propriamente seu, que é algo, a parte negativa, abandonar os próprios méritos, abandonar a própria vontade, para então voltar-se para Deus, que é a fé, a parte positiva da conversão, que é para onde você se vira, para onde você se volta. E por fé e arrependimento serem evidências mais subjetivas, nós não vamos passar muito tempo aqui falando sobre a fé e o arrependimento. Hoje vamos falar sobre as evidências desta regeneração. Aqueles que já se arrependeram, aqueles que já têm fé em seu nome. Como podemos ver que realmente alguém é regenerado? Como que alguém realmente vive esta vida
de fato, e não apenas vamos analisar como é o procedimento da conversão. O apóstolo João escreve que a distinção entre os filhos de Deus e os filhos do diabo são as suas práticas. Na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 9, ele diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque nele permanece a semente divina. Esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, e o mesmo vale para aquele que não ama o seu irmão. A diferença entre aquele que é filho de Deus, nascido de Deus, é que ele não vive na prática de pecado. Ele é participante, ele permanece nele a semente divina, a semente da palavra. O apóstolo Pedro vai falar que a semente não corruptível é a palavra de Deus que nos foi anunciada, o evangelho da salvação, o evangelho de Jesus Cristo. E, portanto, estes são os filhos de Deus. Mas há uma vulgarização da expressão filhos de Deus, né? Trazendo aí um problema muito grave para o nosso relacionamento com Deus, para a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com o Eterno, porque é visto que todos são filhos de Deus, as pessoas aceitam que já nascem pessoas e, portanto, filhos de Deus, já nascem porque Deus os criou, porque Deus os fez a sua imagem e semelhança, e agora eles estão com a vida resolvida, porque são herdeiros de Deus. As pessoas não entendem que houve algo que transformou a humanidade, um acontecimento que fez a humanidade se degenerar, e portanto a humanidade agora precisa de uma regeneração para então sermos chamados de filhos de Deus, pela adoção de filhos. O Senhor Deus é quem nos adota, e as pessoas precisam entender o valor e o significado desta expressão filho de Deus, que é uma autoridade sem precedentes. Aquele que é filho de Deus é aquele que é herdeiro do Senhor do universo, é aquele que tem autoridade sobre os seres viventes, sobre as potestades, em nome do Filho de Deus. Então, ser filho de Deus é, antes de tudo, sermos participantes da essência do Pai. Nós temos a essência do Pai manifesta em nós. E vamos ver isso na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 1 e 2, ele diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. A filiação é evidenciada por uma manifestação da essência de Deus, uma manifestação da natureza do Pai, uma manifestação das virtudes divinas em nós. Nós passamos a ser participantes corporalmente de Cristo. Portanto, como igreja, nós devemos manifestar em nossa vida a natureza do Pai. Ela deve estar presente em nós. Nós precisamos entender que só somos filhos de Deus se a palavra estiver em nós. Que só são filhos de Deus aqueles que têm comunhão com a mensagem de Deus, com a palavra de Deus. Aqueles que creem em seu nome e os que vivem em comunhão com esta mensagem. Porque definição de crer, há muito já dito sobre a definição de crer, sobre o que é crer, sobre o que é ter fé. Eu não quero ser teórico aqui, eu quero trazer um sentido prático, como realmente se comporta aquele que crê em seu nome, o que significa crer em seu nome, qual o resultado prático de crer na pessoa de Jesus, não apenas no sentido de definições, mas o resultado prático, o que acontece na vida e como se pode ver de fato que alguém crê em Jesus. Crer em Jesus não é apenas uma atitude
que você deixa registrado ali, o dia que você crê em Jesus, e nada mais acontece na sua vida. A manifestação daquele que crê em Jesus não é somente um ato isolado, mas sim uma toda a vida levada por um novo propósito. É você passar a entender que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e, portanto, Ele rege o seu pensamento, Ele rege o seu comportamento. As suas atitudes são a partir daquilo que Deus quer. Você agora, quando vai agir, pensa na vontade de Deus. Qual é a opinião de Deus? Aquilo que o homem perdeu no momento da queda, no momento em que ele se distanciou de Deus, tornou-se escravo do pecado, agora ele é regenerado e, portanto, passa a pensar sempre na opinião de Deus. Ele não faz mais o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, sem pensar na opinião de Deus. Não, ele vai sempre fazer o que Deus quer, na maneira que Deus quer, na hora que Deus quer, e sim sempre se preocupando com a opinião de Deus, sempre se preocupando com o que Deus quer, sempre se preocupando com a vontade de Deus, isto é, com a manifestação de Deus, a revelação de Deus, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a revelação de Deus. Jesus Cristo é a manifestação de Deus aos homens. Então, quando a gente se preocupa com a palavra, com a mensagem de Deus, que é Jesus Cristo, a revelação de Deus aos homens, a maneira como Deus resolveu se revelar a nós, quando passamos a viver a partir disso, é que então somos chamados de pessoas regeneradas, portanto, os filhos de Deus, alcançados pelo novo nascimento. E eu gosto de pensar numa alegoria sobre a fé, quando vemos alguém que pula de um avião voluntariamente. Ele está confiando no seu paraquedas. Aquele paraquedista, no seu primeiro salto, ele está baseado apenas na experiência de outros. Mesmo que o seu treinamento tenha sido o melhor possível, ele está confiando no que lhe foi anunciado sobre a qualidade do equipamento, sobre a técnica de como se comportar naquele momento. E ele está dando um salto porque nele não há dúvida de que algo de mal lhe ocorreria. Se ele tivesse ali uma dúvida, ele não estaria em sua plena sanidade mental, porque ninguém vai pular para a morte propositalmente ou mesmo em dúvida da possibilidade. A verdade é que apenas nos saltos seguintes, nos demais saltos, ele vai estar confiando na autenticidade da sua experiência. Nós podemos fazer agora também um pouco para vermos algo semelhante com o que acontece na vida cristã. Nós ouvimos a palavra e a palavra gera em nós confiança. Nós passamos a crer no Evangelho e arriscamos a nossa vida nisso, porque nós entendemos que a nossa vida deve ser entregue ao Senhor, a nossa vida deve ser entregue a Deus, a palavra, e portanto devemos ser guiados pela palavra, seguirmos o comportamento que a palavra nos ensina, para sermos então chamados de filhos da luz, para sermos então chamados de filhos de Deus. Somente aqueles que confiam na palavra e vivem pela palavra, ou seja, se comportam sabendo que, tendo a certeza que a palavra é a verdade, são aqueles que aceitam e têm fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, em termos práticos, a fé é isto, é você aceitar algo que é futuro com tanta certeza quanto algo que é do passado. Somente aqueles que têm fé são capazes de entender que o futuro é tão certo quanto algo que ainda já ocorreu. Então você acredita que a sua vida é salva pela pessoa de Jesus? Não é porque já ocorreu, é porque você realmente acredita nisso, tem tanta convicção que se torna real no momento em que você crê. Mas não é a sua fé
que produz a salvação. A salvação é um ato divino, é Deus que paga a dívida, é Deus quem nos declara justos como um justo juiz, é Deus quem faz e opera em nós através do seu Espírito Santo. Não é o poder da nossa fé. A nossa fé funciona como aceitar um presente, aceitar a graça de Deus, aceitar o dom que Ele nos dá, que é a salvação. Então, a nossa fé atua como aquele que estende a mão para aceitar um presente, mas este presente é completamente operado pela graça de Deus. E estender a mão para aceitar o presente é crer em seu nome e em Jesus Cristo, aceitando como o Senhor da sua vida, como aquele que rege o seu pensamento, o seu comportamento, porque o Senhor conhece aqueles que nele confiam e também o Senhor é conhecido daqueles que nele confiam. Isto significa que aqueles que confiam em Deus se relacionam com Ele, têm uma amizade com Ele, têm um relacionamento de comunhão com Ele. E é nisto que se manifesta a regeneração. É para isto que nós somos regenerados, para viver em comunhão com Deus, em um relacionamento de amizade com Ele. E nós vamos chegando ao fim desta live. Este é o testemunho que tenho para hoje. Vamos finalizar com uma oração, agradecendo a Deus por esta oportunidade de ouvirmos a sua voz. Pai, nós somos gratos a Ti por estarmos mais uma vez aprendendo mais de Ti, ouvindo mais da Tua palavra, do Teu conhecimento que nos ilumina para ver-te, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente conhecer-te, Senhor, face a face e viver em comunhão contigo. Que os teus filhos alcançados por esta palavra possam sentir um desejo ardente de estar cada vez mais perto de Ti e viver em amizade contigo, Senhor. Viver um relacionamento de comunhão contigo, que é para isto que fomos criados. Este é o nosso propósito de existência, estar em um relacionamento de comunhão contigo, Pai. Que nós possamos sim sermos teus filhos, porque temos comunhão com o Pai. Que nós possamos, Senhor, estarmos rendidos a Ti, como quem só tem a Ti, Senhor. Porque não há diferença alguma entre aqueles que têm a Ti e aqueles que têm a Ti e tudo mais. Porque Tu és tudo, Senhor. Tu és tudo aquilo que nós precisamos, Senhor, e Tu és tudo aquilo que nós podemos ter. Não há nada além de Ti. Que a comunhão contigo seja, Senhor, a nossa única busca, o nosso único desejo. É o que desde já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém. Este é o testemunho que temos para hoje. Que Deus vos abençoe. A paz do Senhor.